Hoje eu vou contar uma história para vocês, um pouco constrangedora talvez. Eu acho que um pouquinho constrangedora. Mas antes de qualquer coisa, antes que vocês fiquem do meu lado, eu quero reconhecer que eu também errei. Prazer, meu nome é Suelen Ramos e esse é mais um vídeo do nosso canal. A minha intenção com o vídeo é tirar aprendizados das coisas ruins que me aconteceram, lições que eu tirei daquilo que deu errado, daquilo que foi ruim pra mim. E quem sabe isso possa de alguma forma ajudar vocês. Bom, eu sempre fui excluída das coisas que aconteciam, eu sempre fui da igreja e sempre fui excluída, que a gente diz, né? Não sei se excluída seria a palavra certa, mas eu nunca fui convidada. Acho que é melhor, né? Eu nunca fui convidada. Assim, eu poderia talvez contar nos dedos as vezes que alguém me convidou para alguma coisa. Então eu sempre fui excluída das coisas. Assim, era o lanche que as pessoas iam fazer, alguma comemoração na casa de alguém. Quando eu ia saber, era pelo Instagram, pelo Facebook, já tinha acontecido. Eu ficava, poxa, por que não me chamaram? Não é para pagar para mim, eu mesma vou pagar, né? E incluindo a exclusão até já aconteceu de um aniversário. Aí você pode pensar, Suelen, não exagera, né? Porque quem nunca foi excluído de aniversário? Só que aí é que entra a diferença. A pessoa fez o convite a todos e eu estava na frente. Menos eu fui convidada. E isso já faz mais de 10 anos e eu nunca esqueci. Porque pra mim foi muito constrangedor. Vou contar a história. A pessoa, obviamente, a minha intenção aqui não é expor a vida de ninguém, né, as pessoas envolvidas. A minha intenção é extrair lições daquilo que aconteceu. Essa é a minha intenção. A pessoa, vou colocar o nome dela de Bárbara. Era aniversário dela e eu estava conversando com umas pessoas na igreja. Um grupo de pessoas, sabe? E Bárbara chegou nesse grupo de pessoas e fez o convite a todos ali. Vai na minha casa tal dia, agora eu não vou me lembrar porque tem tantos anos, mas vai à minha casa, eu vou fazer um churrasco. Ela convidou todas as pessoas, menos eu. E aquilo dali me deixou triste, mas eu pensei, eu também não passo fome. Se eu quiser, eu vou no açougue e eu compro 1 quilo de carne, compro tudo sozinha também. Agora, gente, eu não vou me lembrar, assim, o tempo, a linha do tempo, sabe? Eu lembro que isso foi no domingo, mas o aniversário dela eu não me lembro, assim, se foi na semana seguinte. Eu sei que no dia do aniversário, a Marcela, muito amiga da Bárbara, me ligou, mandou mensagem, me falando, vamos à casa da Bárbara, vai ter lá alguma coisa, leva a Bíblia, que não sei o quê. Aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, mas onde seria hoje o aniversário dela? Ela disse que teria churrasco, e eu fiquei pensando, só se esse churrasco já aconteceu na parte do dia, porque isso era noite. E daí eu fui, eu pensando que seria apenas uma visita dos jovens da igreja na casa dela. No dia, eu tinha até um CD novo que eu tinha comprado pra mim. Vou levar de presente. E levei, acho que eu tentei embrulhar lá de alguma forma, porque até então eu não sabia que eu seria convidada para ir ao aniversário. Tava frio naquela época, era inverno, e eu fui. Coloquei roupa de frio, sabe? Por que você tá falando roupa de frio? Vocês vão entender. Chegando à casa dela, eu chamei. Uma criança veio me atender. E eu falei, eu vim pro aniversário e tal, pra casa da fulana. E essa criança falou, vou chamar. E eu não enxergo bem. E era noite, eu enxergo pior ainda à noite. E eu fiquei ouvindo muitos barulhos, assim, sabe? De comemoração de aniversário mesmo. E eu fiquei, gente, tá acontecendo aniversário agora. Só que eu não fui convidada para esse aniversário. Aquilo me deu um calor de vergonha e constrangimento que eu fiquei.
E na hora eu fui embora. Eu não esperei que alguém aparecesse. Eu fui embora para minha casa, com calor. No dia seguinte, à igreja, que isso foi no sábado, a Bárbara e Marcela estavam na igreja. Não sei se Bárbara, a aniversariante, foi avisada que eu estive lá, mas se foi avisada eu não sei. Eu sei que comigo ela não falou nada, ela não demonstrou nem um pouco de sensibilidade. Suelen, você esteve à minha casa ontem, por que você não esperou? Você podia ter entrado, mas não disse nada. E essa foi a história. Na época eu fiquei muito magoada, mas olhando para hoje, eu consigo enxergar algumas coisas, pelo menos duas eu consigo ver. As pessoas, elas não vão dar a nós aquilo que a gente espera. A gente espera empatia, a gente espera simpatia, no mínimo simpatia, não custa. Eu sou uma pessoa muito simpática. Não custa ser simpático com as pessoas. Então, assim, a gente espera que elas nos deem alguma coisa legal, sabe? Uma simpatia, quem sabe uma amizade, não precisa ser íntima, mas pelo menos demonstrar ali uma educação, né? Ela poderia ter feito o convite, ela não precisava ter me convidado para o aniversário dela, mas ela não precisava ter feito isso na minha frente. Ela podia ter feito o convite às pessoas de forma particular, né? Eu não quero que a Suelen vá, então eu vou chamar as pessoas de forma particular, longe dela. Mas as pessoas, elas não nos darão aquilo que a gente espera. E o outro ponto, eu olhando hoje, há mais de 10 anos, hoje eu com quase 40, né, de uma forma mais madura, eu reconheço que naquela época eu era bem chata. Eu era chata. E talvez isso pode ter contribuído para o afastamento das pessoas comigo. Como eu disse lá no começo, eu sempre fui excluída das coisas. E talvez eu contribuí para isso, né? A chatice da pessoa. Então, assim, às vezes a vida vai machucar a gente. Talvez às vezes não, talvez sempre a vida vai machucar a gente. Mas tem uma frase que eu gosto muito, que eu acho bem legal, não me lembro agora quem disse, mas a vida é difícil, mas Deus é bom. Às vezes as pessoas erram conosco, mas também precisamos reconhecer que também nós somos falhos e que também nós erramos com as pessoas. E hoje eu não me importo se não me convidam para alguma comemoração. Se me convidam, eu irei, se não me convidarem, não me importa. E eu gostaria que você fizesse isso hoje também. Se você está passando por uma situação assim como semelhante a mim, quem é que nunca, né, foi excluída de alguma coisa? Eu quero convidar você a exercer isso, a não se importar. É fácil? Não, não é. Não é fácil, porque eu já passei por uma situação, por várias situações, por longos anos assim. Eu queria convidar você a isso, a não se importar. Se você não é chato como eu fui, parabéns e continue assim. Digamos que você não contribui para isso. Então aí que está, mas aí sim que você não deve se importar. Porque digamos que você, poxa, eu não estou fazendo nada para que as pessoas se comportem assim comigo, eu não entendo o porquê desse comportamento com as pessoas, comigo. Fique em paz. Fique em paz e viva a sua vida de uma forma particular. Evolua de forma escondida, sabe? Se esse vídeo falou com você de alguma forma, se você passa ou já passou por uma situação tão constrangedora ou até mais constrangedora que eu, me conta aqui nos comentários. Eu vou gostar de ler e saber um pouco mais da história de vocês. Eu não me lembro, gente, se eu falei pra vocês se inscreverem, mas se eu falei, me perdoe, tá? Mas se inscreva aqui no canal, isso é muito importante para nós que estamos começando. Quando você se inscreve, curte, o algoritmo entende que o nosso conteúdo ajuda a vocês aí que estão nos assistindo. Obrigada por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!